Dia 60. Levítico capítulo 24, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 46. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor, que será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente, e coloque-os em 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa do ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será como porção memorial, é a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e seus filhos, os quais comerão no lugar santo, que são coisa santíssima, para que eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Havia entre os filhos de Israel o filho de um israelita, cujo pai era um egípcio. O filho desse israelita e certo homem de israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mulher era filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que o Senhor lhes declarasse o que deveriam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: que amaldiçoou o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor deverá ser morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deverá restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal restituirá o outro. Quem matar um homem será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram conforme o Senhor lhe havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão dos frutos dela. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os campos, nem façam poda em suas vinhas. Não façam colheita do que nascer por si mesmo nos campos, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer do fruto da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores, diaristas e estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão de tudo aquilo que a terra produzir. Conte 7 semanas de 8 anos, isso é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem a liberdade na terra e a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será o jubileu para vocês. Não semeiem no campo,
não colham o que nascer por si mesmo, não colham as suas uvas das vinhas que não foram podadas, porque é jubileu e será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Nesse ano de jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando vocês venderem alguma coisa ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu próximo. Você comprará do seu irmão com base no número de anos desde o último jubileu e o segundo número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você, sendo muitos anos. Você aumentará o preço, sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o Senhor seu Deus, porque eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês. Observe os meus estatutos e cumpre os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem: que comeremos no sétimo ano, se não podemos semear nem fazer uma colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no sétimo ano para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No oitavo ano, vocês semearão e colherão da terra anterior até o nono ano, até que venha a colheita do nono ano. Vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma coisa, parte das suas propriedades, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que redimir, então contará os anos desde que a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder desse, e a quem poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em uma cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar da sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo àquele que comprou. Da geração em geração não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como campos de terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua propriedade, os levitas terão o direito perpétuo do seu resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada da cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no ano do jubileu, porque as casas das cidades e dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta da sua casa não será vendido, porque pertence a eles para todo sempre. Se alguém do povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o Senhor para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro emprestado, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e ser o seu Deus. Também se alguém do povo se tornar pobre, estando ele com vocês, e vender-se a você, não faça-o servir como escravo, trate-o como um trabalhador diarista ou um estrangeiro que mora com você. No ano do jubileu ele trabalhará para você, então ficará livre de você, e ele e os filhos dele, e ele voltará à sua família e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, e tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravo. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu próprio Deus. Quanto aos escravos ou escravas que estiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês,
Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês e nasceram na terra de vocês, e eles se tornaram propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Poderão fazer com que eles se sirvam perpetuamente. Mas sobre os seus irmãos, filhos de Israel, não os domine, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 31. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham até mim, não os impeça, para que dos tais é o reino dos céus. E em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê mau testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. E olhando Jesus para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Porém, o homem, contrariado com a sua palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. Os discípulos entranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em lhe dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não é para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que nós temos deixado tudo e seguimos ao Senhor. E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por minha causa e por causa do Evangelho que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com suas perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Salmos 44, do versículo 9 a 26. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entrega-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha. Entre os gritos do que afronta e blasfêmia, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para que nos esmagues onde vivem os chacais e nos envolves com as sombras da morte. Se tivesses esquecido o nome do nosso Senhor, ou se tivéssemos estendido a mão a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? E Ele que conhece os segredos do coração, mas por amor de Ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta e não nos rejeite para sempre,
porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como se pregado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Provérbios capítulo 10, do versículo 20 ao 21. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Deus abençoe, vamos até o dia 365.